Ok, gente, então estamos aqui ao vivo para todo o Brasil. Essa é a nossa aula de número 11. Hoje são 19 de outubro de 2020. Cá estamos na nossa saga para vencer o ano letivo de 2020. Até que tudo está indo da melhor maneira possível, apesar dos desafios, né? Então, no encontro de hoje, nós falaremos a respeito de formação de professores para a educação inclusiva, que é um tema muito central, né? Que é um tema importantíssimo para que nós possamos ir maturando, né? Essa formação nossa aqui no contexto da disciplina Ensino na Educação Inclusiva. Então, só para recapitular um pouquinho da nossa caminhada, gente, nós já atravessamos, por exemplo, a história, né? Estudamos sobre os aspectos históricos da evolução da ideia de educação especial, né? Nós estudamos o tratamento dado às pessoas com deficiência ao longo da história, em cada período histórico. Além disso, também, nós estudamos os marcos legais, os marcos históricos da educação especial no Brasil, né? Uma educação que tem início lá em 1549, ainda muito problemática, muito elementar, e a educação especial ela leva um tempo, né, para fazer parte, então, da agenda do Estado brasileiro. Depois desse nosso estudo, nós investigamos um pouquinho alguns documentos, né? Primeiro, a Declaração de Salamanca, um documento internacional muito importante que norteia a política de inclusão em vários países, inclusive no Brasil. Depois disso, nós estudamos alguns aspectos da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, principalmente o capítulo que fala a respeito da educação especial. Nesse estudo, ficou evidente para nós quem é o público, né, que a educação especial atende, que são crianças com deficiências de todos os tipos, com transtornos globais do desenvolvimento, e dentro dessa categoria de TGD, também nós temos ali presentes os alunos de TEA, né, que tem o transtorno do espectro autista, e também os alunos considerados superdotados ou com altas habilidades. Então, esse público, ele é caracterizado pela Lei de Diretrizes e Bases, e, além disso, né, a própria lei deixa em evidência que o espaço de atendimento desse público, preferencialmente, é o ensino regular, é a escola regular, né, em contrapartida, né, ou em contraposição a posicionamentos que nós tivemos ao longo da história brasileira, onde essas crianças, né, essas pessoas com necessidades educacionais especiais eram colocadas à parte, eram colocadas em instituições especializadas, eram privadas, né, da convivência com outros, com os diferentes. E isso gerou aí um movimento, né, de luta, principalmente por parte das famílias, da sociedade civil. Então, nós adentramos a década de 90, especialmente aqui no Brasil, com uma mentalidade diferente, né? Uma mentalidade que foi encorajada pela Constituição de 1988, que foi discutida pela Declaração de Salamanca em 1994, ratificada pela Lei de Diretrizes e Bases em 1996, e a partir disso, então, o nosso sistema educacional ele passa a ser um sistema mais propício, mais aberto para o atendimento de alunos com necessidades educacionais especiais no contexto do ensino regular, o que até então não era possível. E uma outra coisa importante também, né, isso aqui é importante salientar, a educação especial, pela primeira vez, ela passa a ser matéria de interesse do poder público. Então, se vocês não esqueceram, né, eu tenho certeza que não, se nós resgatarmos um pouquinho aí da história da educação especial, vocês verão que a modalidade, ela estava sob a responsabilidade da iniciativa privada em muitos momentos, né? Então, o poder público, ele estava ali para regulamentar, né, para gerir, mas o fato é que quem cuidava efetivamente da educação especial no Brasil, ao longo de muitas décadas, foi a iniciativa privada, né? Então, nós tínhamos ali as instituições filantrópicas, as instituições religiosas,
né, outras instituições de caráter não governamental, e nós inauguramos a década de 90, então, com uma outra postura do poder público, né, com uma outra postura do Estado. Então, pegando para si a responsabilidade da educação especial. Então, se a Constituição ela deixa claro, né, que a oferta de educação pública e de qualidade é responsabilidade do Estado, então essa premissa ela também é ratificada com relação à educação especial. Então, por mais que existam hoje parcerias entre a iniciativa privada e o poder público, né, entre o terceiro setor, o chamado terceiro setor, como ONGs e com outras instituições filantrópicas de atendimento a alunos com necessidades educacionais especiais, essa parceria, ela é uma parceria onde o Estado está muito presente, né? Então, as nossas políticas públicas, a nossa política de inclusão, principalmente nos últimos 20 anos, elas deram um salto qualitativo. E isso é expressivo, né? Então, existem aqueles que são mais céticos e dirão que a lei ela não serve para muita coisa, a lei é muito bonita no papel, mas o fato é que são essas leis que garantem, né, os direitos para essas crianças receberem uma educação de qualidade, para que os professores tenham formação adequada, né? Então, se o contexto, se o cenário ele ainda não é o ideal para a educação especial, né, principalmente do ponto de vista do atendimento e da formação de professores, nós temos um contexto muito mais favorável do que há 30, 40 anos atrás. Isso é fato. E isso tem a ver, sim, com a luta da sociedade civil, com a luta das famílias, com a luta do professorado, né, para que a educação especial, então, ela seja respeitada, ela seja considerada e, sobretudo, ela seja tratada como prioridade por parte do poder público, né? Então, nós tivemos aí algumas conquistas significativas nos últimos tempos, o que não quer dizer que nós estejamos livres, né, dos problemas e dos desafios que cercam ainda a educação especial. E aí, falando desses desafios, eu só gostaria de citar um, que é muito importante, né? É o desafio agora da educação na pandemia. Então, a educação na pandemia, ela é um desafio de forma geral para todos. Educação, tanto para a educação infantil, ensino fundamental, ensino médio, educação superior. Só que para algumas modalidades, esse desafio se torna maior. Tá? Não sei se vocês acompanharam, né? Recentemente saiu uma matéria do G1 que dizia que o governo ele não investiu o que deveria investir na educação especial nesse formato remoto, né? Ao longo desse período aí de quarentena e de pandemia. Então, o investimento ele ainda é irrisório, a preocupação com esse público, ela praticamente não existe, né? Então, os professores que tomam a frente, é o corpo docente que tenta organizar uma rede remota de ensino que alcance essas crianças. Infelizmente, algumas ficam fora desse processo. Isso acontece, né? E acontece por vários motivos, dentre eles a falta de condições socioeconômicas, né? Para ter infraestrutura tecnológica adequada. Então, a educação especial, por mais que essas conquistas sejam evidentes do ponto de vista legal, do ponto de vista prático, ainda nós precisamos caminhar muito. Então, vejam bem, a resposta do poder público, a oferta de educação em todos os níveis e modalidades demorou muito. Então, as intervenções elas foram poucas, elas foram demoradas e elas, então, deixam em evidência a falta de comprometimento do poder público em alguns setores, em especial a educação especial, né? Então, nesse sentido, gente, nós vamos discutir hoje um tema que tem uma íntima relação, né, com essa nossa caminhada até aqui, que é a formação de professores para a educação inclusiva. E aí nós tocamos num ponto que também é frágil, dentro do contexto da educação brasileira, né? Então, vejam bem, de forma geral, a formação de professores no Brasil é o calcanhar de Aquiles do nosso sistema de ensino. As pessoas não querem ser professores, né?
Os estudantes que concluem o ensino médio não têm, em boa parte desses estudantes não tem interesse em seguir a carreira do magistério, né? Muitos que escolhem a carreira do magistério escolhem porque pensam, né? Pensam inicialmente que são cursos que não existe muita exigência para que você seja aprovado. Outros optam pela questão do valor, são mensalidades muito mais baratas do que um curso de direito, do que um curso de medicina, do que um curso de engenharia, né? Então, você tem um contexto nada favorável. E sem falar que não existem atrativos do ponto de vista do reconhecimento social e de um salário digno, né? Que atenda às necessidades desse profissional, então, que se forma e que tenta levar aí a sua carreira adiante, né? Então, o contexto docente, o contexto de formação docente no Brasil não é fácil, nunca foi fácil, né? Então, e diante disso, pensar numa formação de professores para a educação inclusiva é um desafio ainda muito maior. Se as pessoas não querem ser professores do ensino regular, elas desejam ser professores da educação inclusiva, né? Elas têm interesse em estudar aspectos da educação especial para atender crianças, né, nas suas turmas regulares. Será que esse professorado em formação tem interesse, tem o gosto? Então, nós vamos perceber e nós vamos nos deparar com a realidade muito difícil e muito desafiadora nesse sentido. Então, ser professor no Brasil é difícil. Seguir com formação de licenciatura no Brasil é um desafio. E ser professor, então, numa perspectiva da educação inclusiva, é muito mais difícil ainda. Então, nós precisamos conversar a respeito disso. E conversar também a respeito de um aspecto que eu acho muito particular e também relevante, que é a formação de professores no curso de pedagogia, né? Então, o nosso curso, o curso de formação de professores que atuam na educação infantil nos anos iniciais, que é o curso de pedagogia, ele passou por uma repaginação, digamos assim, nos últimos anos, né? Principalmente com relação ao seu currículo, porque até então não havia uma preocupação específica com a área da educação especial. Então, com algumas resoluções, com algumas discussões, esse contexto ele vem mudando ao longo dos últimos anos, tá? Então, hoje nós temos uma preocupação maior em tratar a educação especial dentro do currículo da pedagogia. Tanto é assim que a nossa disciplina aqui, ela é uma prova do esforço das instituições, né, em tratar do tema e em fazer com que os estudantes eles tenham, pelo menos, uma formação elementar dentro da área da educação especial. Só que ainda não é o suficiente. Nós precisamos conversar a respeito disso, né? Então, uma formação generalista, que é uma formação que tem a ver com o nosso curso, ela também precisa ser uma formação com uma perspectiva também de especialização. Então, nós não somos um curso apenas generalista, nós também formamos especialistas do ponto de vista da atuação em sala de aula, né? Então, o pedagogo, a pedagoga, ela tem aí uma atribuição essencial de acordo com a resolução do curso, que é atuar em sala de aula, que é ser professor, que é ser professora. E isso exige, então, uma especificidade, uma especialização, um domínio de determinadas habilidades que são específicas. Então, ao mesmo tempo que nós somos um curso generalista, que nós tratamos de várias dimensões, né, do conhecimento, história, filosofia, sociologia, economia, estatística, psicologia, e um sem número de outras áreas, né? Então, nós tratamos dessas áreas todas dentro do curso de pedagogia. Nesse sentido, nós nos caracterizamos como um curso generalista, porque nós vamos pegando e nós vamos estudando a problemática das diversas áreas, e isso traz para nós, com certeza, uma riqueza conceitual. Todavia, de acordo com a nova resolução do curso, né, que não é tão nova assim, o curso de pedagogia forma o quê? E aí é muito interessante porque acaba com aquela neurose que nós tínhamos, né,
O que eu sou, né? O professor de história ensina história, o professor de química ensina química, o professor de biologia ensina biologia, né? O professor de língua portuguesa ensina a língua portuguesa. E o pedagogo, ele ensina o quê? Então, esse questionamento, essa neurose, né, e essa angústia, ela ficou por muito tempo, assim, com os alunos, com os estudantes do curso de pedagogia. Então, hoje, de acordo com a nova resolução, nós temos uma resposta para isso. Então, o que nós ensinamos? O que o pedagogo faz, né? Então, além de ser um pesquisador da educação, no sentido amplo, no sentido lato, nós somos professores da educação infantil e dos anos iniciais do ensino fundamental. E professores polivalentes, né? E o que isso significa? Significa dizer que, como professor polivalente, você é responsável pela formação de habilidades relacionadas a todas as áreas do conhecimento. Língua portuguesa, matemática, história, geografia, ciências, educação física, artes. No caso da rede do Distrito Federal, a gente trata também o ensino religioso, né, que é facultativo, mas dentro do nosso currículo ele tem uma característica de formação de valores, né, para convivência e para tolerância humana. Então, você, pedagogo e pedagoga, ao mesmo tempo que se forma numa perspectiva generalista para ser cientista da educação e para pesquisar os temas mais urgentes e relevantes da educação, você também se forma na perspectiva de especialista, na perspectiva particular de atuação em sala de aula. E isso é importante nós colocarmos aqui para que nós tenhamos clareza. Então, ao final do curso, o que você vai ser, né? Ao final do curso, o que a senhorita ou senhor se tornará? Um professor de atividades, né? De acordo com a nomenclatura aqui da Secretaria de Educação do Distrito Federal. Então, o professor de atividades é aquele que tem a possibilidade, né, legalmente, de atuar tanto na educação infantil quanto no ensino fundamental relacionado aí aos anos iniciais, tá? E aí, gente, eu vou pedir aqui licença só para projetar uma tela, e aí eu quero conversar alguns aspectos a respeito dessa formação de professores voltado para a educação especial. Pois bem, pessoal, eu disse para vocês no início aqui, né, que ser professor no Brasil não é fácil. Então, assim, a carreira ela não é atrativa do ponto de vista financeiro, do ponto de vista também da valorização social. Ainda existe muita desvalorização, né, por parte do professor. Vez ou outra, né, nós escutamos por aí que o professor é uma espécie de vagabundo, né, que em vez de dar a sua aula, fica enrolando, né. Às vezes nós somos acusados de deturpar aí o pensamento juvenil, né, ou de influenciar negativamente as novas gerações, falando de ideologias, etc., né? Às vezes também nós somos acusados de ser inoperantes, né? De não trabalhar o que deveria trabalhar. O contexto da pandemia deixou isso bem evidente, né? Vira e mexe, aparecia ali um especialista, né, vindo de algum lugar, falar que nós éramos inoperantes e que nós não estávamos trabalhando e que precisávamos retornar às aulas presenciais, né? Em outros momentos também nós somos acusados de serem incompetentes, de não termos a competência técnica para ensinar determinados conteúdos. E aí alguns nos acusam baseado naquela premissa, né? Quem não sabe, ensina. Quem sabe, faz. Então, a nossa carreira, ela é atacada de todos os lados, tá? Principalmente num país que nos últimos tempos tornou-se inimigo do conhecimento, né? E aí eu digo nos últimos tempos, mas só para ser um pouco mais específico, né? De 2018 para cá, e esse período coincide muito com a eleição do presidente Jair Bolsonaro, né? Nós vivemos um tempo assim de inimizade com a ciência, de inimizade com o conhecimento,
nós vivemos um tempo de negação das premissas científicas, né? Nós vivemos um tempo da negação dos especialistas, então nós temos dado mais ênfase às fake news ou às desinformações que circulam pelas redes sociais, em detrimento de um conhecimento mais especializado, e nessa esteira, né, nessa esteira de inimizades com o conhecimento, vem também uma inimizade com a figura do professor, né, com a figura do docente. Então, temos esse problema, temos essa inimizade, temos esses desafios. A carreira ela é desafiadora em vários sentidos, né? Não há essas vantagens, né, que existem em outras funções, principalmente com relação à remuneração, né? Então, quem quer ser professor dificilmente será um milionário, né? A não ser que organize a sua vida de tal maneira que isso aconteça. Mas o fato é que nós vivemos uma conjuntura onde a juventude não quer ser professor, né? Onde a juventude não fica encantada com a docência como em outros tempos isso acontecia, né? Não que também em outros tempos você tinha uma era de ouro, né? Eu acho que também esse pensamento ele é equivocado. Mas diante desse contexto de desafios, nós precisamos ser mais críticos com relação à nossa formação, tá? Então, olha só, o problema da formação docente, um dos problemas, tem a ver com essa falta de valorização, tem a ver com essa inimizade da sociedade, tem a ver com esses ataques, né? E ataques vindos, né, muitas vezes, dos governos, mas também o nosso problema de formação tem a ver com a nossa falta de critério, né? A nossa própria formação. E quando eu digo isso, eu coloco aqui os alunos e os professores de todas as licenciaturas e, em especial, do curso de pedagogia. O filósofo Pedro Demo, ele escreve um artigo muito interessante em defesa do curso de pedagogia, né? Ele diz que é um curso relevante, é um curso estratégico para que um país cresça efetivamente, só que quando você analisa as debilidades do curso, né, e os desafios, você percebe que muitos desses desafios e que muitas dessas debilidades têm a ver com a postura do próprio estudante de pedagogia. Então, assim, ele diz que o nosso curso ele é um curso muito atrasado a nível tecnológico. Nós temos grande aversão ou resistência por incrementar novas tecnologias no nosso cotidiano. E com a pandemia isso ficou muito evidente, né? Então, nós tivemos que trazer para o nosso cotidiano o uso das ferramentas tecnológicas, o uso das redes e de outras ferramentas de conversação na marra. Nós tivemos que inserir isso por pura necessidade. Alguns pesquisadores dizem que esse processo de incremento das novas tecnologias no cotidiano de trabalho do professor poderia levar algumas décadas. O que levaria algum tempo, alguns anos, foi incrementado em poucos meses, exatamente por causa da necessidade. Então, veja bem, nós precisamos de uma pandemia, né, para que, de alguma maneira, trabalhássemos, né, ou refletíssemos a respeito da nossa resistência com o uso de computadores, de celulares, de aplicativos de conversação e de plataformas de aprendizagem. Então, hoje nós conversamos de forma mais madura a respeito disso, mas eu me lembro que lá no início, né, da pandemia, vocês todos, estudantes, estavam todo mundo muito aflito, muito ansioso, o que vai acontecer? E vocês estavam aflitos, ansiosos e resistentes, né, com relação a esse incremento do ensino remoto, e nós também, nós professores também, né? Então, o Pedro Demo, ele coloca que o nosso curso, comparado a outros, né, é um curso que usa pouco as tecnologias. Nós tivemos que passar por um advento gravíssimo da pandemia para que a gente pudesse, então, refletir a respeito das possibilidades de uma educação remota e do uso de tecnologias, né? O que não é o ideal. Na verdade, o uso das novas tecnologias, de ambientes virtuais de aprendizagem, ou a ideia de um ensino híbrido,
deveriam estar sendo discutidos, inseridos no cotidiano de formação dos estudantes de pedagogia há muito tempo, né? Há muito tempo. Então, nós temos uma defasagem a nível de infraestrutura tecnológica, nós temos uma defasagem a nível de estudo. Então, nós somos um público, gente, e essa é uma crítica construtiva que eu faço a todos nós, né? Nós somos um público que somos avesso à leitura. Olha que grande contradição, né? Queremos ser professores, queremos ser educadores, mas nós não queremos ler com afinco livros, artigos científicos, obras diversas, né? Para que nós, então, possamos ter esse capital cultural enriquecido, o que vai nos ajudar na nossa profissão. Então, nós assistimos poucos documentários, poucos filmes, nós não damos a chance de nos abrir para experiências estéticas relacionadas ao teatro, ou a observação de obras de arte, né? Pesquisamos pouco a respeito de outras culturas, de outros lugares. Então, nós, professores, nós, público, né, do curso de pedagogia e profissionais da área da pedagogia, nós ainda somos muito avessos a uma formação robusta, né? E essa formação robusta tem a ver, então, com aprofundamento teórico, mas ainda nós colocamos isso à parte. Então, percebam a grande contradição. Nós precisamos ser a elite intelectual de um país inimigo da educação, mas esse público que vai ser a elite intelectual também não é dado à leitura, ao estudo e ao uso de ferramentas que poderiam fazer com que a sua aula se tornasse mais interessante, mais atrativa, né? E mais interativa. Então, nós temos aí uma contradição, né? Para onde nós iremos nesse sentido? Então, olha só, eu coloquei essa provocação inicial aqui, gente, para introduzir, né, o artigo que eu trouxe para vocês. O artigo ele se chama Educação Inclusiva, repensando a formação de professores. Então, ele é um artigo que trata, né, um pouco a respeito desse desafio que é formar docentes no contexto da educação inclusiva. E esse artigo ele é um estudo de caso, né? Ele é um estudo de caso onde os autores tentaram ali investigar algumas situações em algumas escolas concretas, né? Então, o objetivo desse estudo foi realizar uma pesquisa sobre a importância da formação inicial e continuada para os professores de ensino regular, a fim de prepará-los para a realidade de inclusão de pessoas com deficiências nas escolas, favorecendo, assim, a valorização do próprio saber e auxiliando para que o processo de ensino e aprendizagem das crianças inclusas no ensino regular seja exitoso. E aqui eu gostaria até de salientar, né, mais uma vez, esse contexto. Então, qual é o contexto de uma educação efetivamente inclusiva, gente? De acordo com a nossa legislação, né? É o ensino regular, é a escola regular. É claro que os centros de educação especial, eles têm a sua relevância, inclusive hoje há uma grande discussão, né, se nós devemos realmente colocar as nossas crianças num centro de educação especial. Alguns dizem que o centro de educação especial à parte não seria uma estrutura efetivamente inclusiva, né, mas seria uma estrutura no paradigma mais de integração. Então, há essa discussão ainda, né? Há, inclusive, debates calorosos a respeito disso, mas o fato é que o contexto do ensino regular, né, formado pelas crianças ditas normais, se é assim que podemos colocar, né, é um contexto onde esses muros e essas travas foram derrubados e foram retirados pela nossa legislação. Então, as nossas crianças com necessidades educacionais especiais, elas têm o direito de transitar nesse espaço. E o professor que está nesse espaço, o professor de ensino regular, ele tem a missão, né, e o compromisso ético de buscar uma formação que o capacite para atender essas crianças com necessidades educacionais especiais que chegam até ele. Então, esse é o nosso texto, tá?
eu quero que vocês deem uma olhada, deem uma lida, antes de percorrerem a trilha, e aí, uma vez texto lido e compreendido, vocês passam a fazer as atividades, tá? Eu gostaria, gente, de tocar aqui alguns pontos que são importantes para que nós entendamos esse contexto de formação de professores para a educação inclusiva. Então, olha só, nos últimos anos, o que nós temos percebido? Aumento de matrículas de crianças com necessidades educacionais especiais na rede regular de ensino. O que é o resultado das políticas de inclusão e da legislação educacional, né, que nós estudamos anteriormente, o que é ótimo, né? Então, você tem uma lei que garante o acesso às crianças à educação regular, ao ensino regular, e essas matrículas têm aumentado. As crianças têm ido à escola, né, regular, as famílias têm matriculado seus filhos, e aí crianças com deficiência intelectual, crianças com deficiência física, cadeirantes, né, crianças com autismo, crianças com altas habilidades. Então, essas crianças, elas têm sido matriculadas, né, no contexto do ensino regular, o que é ótimo. Só que, qual é o problema que é levantado aí? Aquilo que era exceção, alguns anos atrás, né, então você tinha uma turma regular, com 20 e poucos alunos, né, com 30 alunos, você tinha ali um ou dois alunos, né, com alguma necessidade educacional especial no máximo. O que você tem hoje? Um contexto educacional, digamos assim, inflacionado por esse público. Então, esse público está chegando. Não é que antes não existia, tá, gente? Não é que antes não existia o diagnóstico. Antes não existia a inclusão. Antes não existiam, né, os mecanismos legais e um espírito de inclusão dentro das escolas. Então, realmente, a ideia de um serviço educacional para esse público, né, é um serviço à parte, que os isolava, que os excluía, que os deixavam fora da interação com as outras crianças. Então, com a legislação vigente, você tem um boom de matrículas, claro, só que você também tem um outro lado da moeda. Então, esse professor que está ali no ensino regular, na sua grande maioria, não tem uma formação adequada para atender esse público. E eles não tiveram a formação inicial, que é a formação da graduação. Os currículos de seus cursos de licenciatura, o currículo do seu curso de pedagogia não tratou da maneira que deveria o tema, né? Não trabalhou essas habilidades com esse professorado, e aí eles chegam nas escolas, tanto públicas quanto privadas, sem essas habilidades para trabalhar com essas crianças com necessidades educacionais especiais que chegam. E existe um outro agravante. Muitos desses professores não se colocam numa situação de formação continuada, o que seria os cursos de pós-graduação, os cursos de aperfeiçoamento, né? Então, agora é preciso que nós pensemos e problematizemos as políticas de formação de professores para a educação especial. Essas políticas e os cursos são adequados? Os professores têm acesso a essa formação? E aqui é importante, pessoal, nós colocarmos duas questões, tá? A formação continuada, ela é responsabilidade do docente, claro, né? Afinal de contas, se eu trabalho com educação, eu preciso continuar estudando, né? E essa é uma responsabilidade minha, enquanto profissional que se aperfeiçoa. Isso pode ser aplicado em qualquer contexto, com qualquer profissional. Só que existe um outro lado, que é o lado das políticas de formação. Será que os governos, será que o Estado brasileiro está preocupado em oferecer uma política de formação de professores adequada? Com cursos de pós-graduação, com cursos de aperfeiçoamento, com melhoria da estrutura dos cursos de licenciatura, com especial atenção, né, à formação de professores para a educação inclusiva? Essa é uma resposta que ela transcende o sim ou não, tá? Mas nós poderíamos dizer que nós perdemos bastante coisa nos últimos anos. E aqui eu cito um exemplo para vocês. Ao longo do ano de 2014, né,
ainda imperava uma política muito interessante aqui no Distrito Federal. Havia parcerias, né, entre o MEC, entre a Universidade de Brasília e entre a Secretaria de Educação. Eram ofertados cursos de formação de professores, cursos a nível de pós-graduação. Então, havia oferta de cursos na área de gestão educacional, na área de coordenação pedagógica, né? Inclusive, eu cursei uma especialização, uma pós-graduação em coordenação pedagógica pela UNB. Foi uma pós-graduação à distância, né? Com defesa de monografia presencialmente. Esse curso não me custou absolutamente nada. E foi um curso fantástico, porque ele me ajudou muito a compreender como a organização do trabalho pedagógico na escola faz a diferença, qual é o papel do coordenador, né, nesse contexto. Então, abriu os meus horizontes, que até então estava muito direcionado à sala de aula. Então, com a pós-graduação em coordenação pedagógica, o meu nicho de atuação na escola aumentou. E eu passei, então, a ter outras percepções sobre o trabalho, né, e sobre o funcionamento, então, dessa escola. Esse curso, como eu disse para vocês, não me custou nada. Ele foi resultado, então, de uma política pública de formação, né, aqui do Distrito Federal. Por todos os acontecimentos dos últimos anos, esses cursos eles deixaram de ser ofertados, né? Me parece que eles foram suspensos. E isso tem a ver com falta de interesse dos governos, né? Do próprio Estado. Então, nós precisamos de mais políticas de formação e não do corte dessas políticas. Vocês entendem? Então, nós vivemos esse dilema. Ao mesmo tempo que o professor precisa buscar a sua formação, estudar mais, ele se depara com um contexto que não é tão favorável, que não oferta a ele, né? E não oferta a ele essa possibilidade de continuar se formando. E é importante colocar isso, pessoal, que às vezes, olha só, você enquanto professor, né, com essa crise financeira que nós passamos, às vezes nós precisamos fazer algumas escolhas que são muito imorais, né? Então, assim, a nossa função exige de nós um constante aperfeiçoamento, um constante estudo. Só que você vai comprar um livro, né? Os livros são caríssimos, né? Os livros são caros, às vezes você precisa fazer a escolha, né? Uma escolha imoral. Ou você compra o livro, ou você compra o alimento daquela semana, né? Assim, vocês entendem que é uma escolha imoral, né? Então, como continuar sendo professor, como continuar crescendo intelectualmente para oferecer um serviço de qualidade para os seus alunos, em especial para aqueles alunos mais vulneráveis, né? Se você precisa fazer a escolha imoral de continuar estudando ou de se alimentar. Então, esse é o contexto da sociedade brasileira. Tá? Esse é o nosso dilema. Por isso, gente, é necessário um olhar mais analítico, né? Sobre os cursos de formação de professores, em especial sobre o curso de pedagogia, que forma profissionais para atuarem na educação infantil nos anos iniciais do ensino fundamental. Olha só, essa análise que nós estamos fazendo aqui, essa leitura mais crítica, né, mais densa, e que pode até beirar, né, a desesperança, não é para que nós fiquemos profundamente tristes sem um ânimo para agir. Não é isso. Mas nós precisamos realmente fazer a leitura correta de um contexto que é difícil. Então não adianta florear a coisa, nós precisamos analisar o âmago da questão, as dificuldades reais, né? Só assim nós vamos poder transcender essas dificuldades. E o primeiro passo para transcender essas dificuldades é nós olharmos para o nosso curso, né? Olharmos para a nossa formação. Então, assim, quando você tem ali um artigo de 10 páginas para ler, aí você fala, é muita página, né? Então, assim, percebam, muita coisa começa com atitudes pequenas, né? Com mudança de postura. Então, não dá para ser um professor de renome, não dá para ser um professor de excelência, um professor que com certeza vai ter uma remuneração adequada, se você não faz aquilo que é elementar, olhar para si mesmo, olhar
para o seu curso, para a sua formação, e perceber o quanto ainda você precisa amadurecer em alguns aspectos da vida acadêmica. Nesse sentido, pessoal, olha só, o curso de pedagogia, gente, ele surge por meio de um decreto, né? O decreto de lei número 1190 de 1939. Olha que legal, né? O curso de pedagogia surge lá em 1939. E é interessante que ao longo desse tempo, ao longo dessas décadas, né, o currículo do nosso curso ele sempre passou por grandes mudanças, porque a nossa identidade enquanto pedagogos e pedagogas, ela sempre foi colocada em xeque. Vocês lembram daquela minha fala inicial? No final das contas, quem nós somos? Né? O que o pedagogo e a pedagoga fazem? Né? Quando nós nos formamos em pedagogia, o que nós vamos fazer? Então, desde o início, esse questionamento ele é colocado. Então, ao longo do tempo, nesse nosso ímpeto e nesse nosso desejo de estabelecer uma cara, um rosto, uma identidade para o curso de pedagogia, várias mudanças foram feitas, principalmente do ponto de vista do currículo do curso, né? E assim, uma coisa que é importante colocar, não havia disciplinas específicas voltadas para a educação especial, realidade que durou por alguns anos. Então, olha só, gente, hoje falar em educação especial é uma obrigação, é um dever, né? É um dever. Só que por muito tempo, os professores que eram formados, os profissionais de pedagogia que eram formados, não tinham na sua grade curricular as disciplinas relacionadas à área da educação especial. Então, como é que você cria na sociedade brasileira uma consciência de inclusão, sendo que no próprio curso de formação de professores você não tem essa realidade? Né? Então, olha só, a formação de professores segundo a LDB, segundo a Lei 9394 de 96. Essa lei, ela foi muito importante porque até então, gente, não havia tanto critério para que você fosse professor. Por muito tempo, a atividade docente, ela ficou na mão de leigos. E por um outro tempo, né, por um outro período de tempo, a atuação docente ficou nas mãos dos secundaristas, daqueles que faziam cursos de magistério a nível médio. Quando chega em 1996, com a LDB, nós temos ainda uma flexibilidade, né, na aceitação desses professores com nível secundário, com nível de magistério, só que existe no texto da lei, né, uma preocupação com a formação na perspectiva da educação superior. Então, ser professor, para atuar nas redes privadas e públicas, requer educação superior, requer ensino superior, requer um diploma de ensino superior. Então, a partir disso, é que nós temos, né, de alguma maneira, uma certa moralização da profissão. Então, olha só o tanto de tempo que nós passamos aceitando que a educação poderia estar nas mãos de leigos e secundaristas. Então, só a partir da segunda metade da década de 90 é que nós começamos a tratar a educação de forma mais séria, exigindo que os professores, no mínimo, tenham educação superior. Então, o que para nós hoje é óbvio, antes não era. Isso mostra o quanto ainda nós estamos engatinhando com relação à educação. A educação no Brasil, infelizmente, nunca foi a prioridade. Né? Então, os discursos políticos, eles são sempre discursos que exaltam a educação. Mas, do ponto de vista prático, você não tem o investimento real, você não tem dinheiro colocado lá, você não tem uma preocupação com a formação de professores, com a exigência de que você tenha os melhores profissionais atuando para formar os melhores quadros, né, do país. Afinal de contas, os melhores quadros profissionais do país só podem ser formados a partir dos professores. Então, como é que esses professores formarão os melhores quadros, sendo que eles mesmos não têm nem a formação adequada para isso? Vocês entendem o dilema? Pois é. Existe uma resolução, gente, do Conselho Nacional de Educação, de 2002, que definiu que as instituições de ensino superior deveriam prever em sua organização curricular formação docente voltada para a atenção
a diversidade, que contemplasse conhecimentos sobre as especificidades dos alunos com necessidades educacionais especiais. Essa resolução do Conselho Nacional de Educação, ela é importantíssima, porque ela passa a tratar o estudante com necessidades educacionais especiais como um sujeito que precisa ser atendido a nível educacional dentro das suas particularidades. Então, isso é muito importante. Então, esse aluno que chega à escola regular, ele precisa de um serviço que seja também específico para ele. Ao mesmo tempo que existe a exigência da inclusão e que ele conviva com seus pares na aula regular, ele também precisa ter uma complementação ou uma suplementação do seu ensino. É por isso que nós temos as salas de recurso da aprendizagem, né, em algumas redes, aqui no Distrito Federal também, porque é exigência de lei, né, é o resultado da maturação de uma consciência de que o ensino regular é o lugar propício para a criança com necessidade educacional especial, mas também esse contexto precisa tratar essas crianças dentro das suas particularidades, tá? Existe uma outra resolução do mesmo Conselho Nacional de Educação, só que essa é uma resolução de 2006, que vai dizer o seguinte, olha, é necessário criar diretrizes curriculares nacionais para o curso de pedagogia. E dentro dessas diretrizes, o que nós temos? Tá? O fortalecimento da discussão das temáticas relacionadas à educação especial, ao ensino da cultura afro-brasileira e indígena, né? E a discussão de outros temas que são transversais e relevantes para a sociedade brasileira. Encerrando aqui essa nossa reflexão, né? É importante dizer o seguinte, gente, é consenso a importância de que os cursos de graduação, sobretudo os de formação de professores, incluam conteúdos e disciplinas sobre educação especial em seus currículos, né? Óbvio, é necessário. São outros tempos, e no mínimo, o nosso currículo, ele precisa tratar disso. E quando eu falo nosso currículo, estou falando do currículo dos cursos de graduação, tá? Mesmo que isso, por si só, não garanta a qualidade profissional dos futuros professores ou sucesso da inclusão escolar de alunos com necessidades educacionais especiais. Então, primeiro, gente, nós precisamos tratar destes pontos e desses assuntos nos cursos de formação inicial. Não dá para aceitar cursos de licenciatura, né, cursos de formação de professores, inclusive o curso de pedagogia, onde eu não tenha um programa curricular e um projeto de curso que não trate da educação especial e de outras temáticas também que são importantes para a sociedade brasileira. Eu citei há pouco a questão da educação para as relações étnico-raciais, né? O tratamento e a valorização da cultura africana, da cultura afro-brasileira, da cultura quilombola, da cultura indígena, mas existem outros temas também que são relevantes para a sociedade brasileira, que são urgentes e que os cursos de formação de professores precisam discutir. Nós precisamos discutir, por exemplo, o tratamento que nós damos aos nossos idosos. Nós precisamos discutir a vulnerabilidade das nossas crianças diante do abuso sexual daqueles que são seus responsáveis, né? Nós precisamos discutir questões relacionadas à educação sexual dessas crianças, que são tabus, né? Nós nos sentimos desconfortáveis. Ainda é um desafio falar sobre isso. Mas, ao mesmo tempo que é um desafio, que é um tabu, é urgente. Porque se nós não falarmos sobre isso, se nós não optarmos, né, por esse projeto de currículo, inserindo esses temas na nossa formação, nós ainda continuaremos a formar professores que não estão preparados e professores que não vão colaborar com o debate público com relação a esses temas, e que são temas centrais para que nós, além de entender a sociedade brasileira, a melhoremos. Isso é importante, tá? A formação do professor na perspectiva da educação inclusiva pode ser favorecida se a proposta pedagógica do curso contemplar
nos princípios que norteiam a preocupação com a formação docente para a educação inclusiva, apresentando objetivos que visem a efetivação dessa formação. Nós precisamos de projetos nos cursos, nós precisamos de experiências, né? De estudos de caso, nós precisamos de objetivos de aprendizagem voltados para a educação especial. Professor, eu não quero trabalhar com educação especial. Tudo bem. Só que você, como professor, você precisa e deve entender que você também é um professor inclusivo. Isso significa dizer que, por mais que você trabalhe numa escola de ensino regular, você lidará com estudantes com necessidades educacionais especiais. Você terá colegas com necessidades especiais. Você vai lidar e conviver com pessoas de todos os tipos na sociedade. Vocês entendem que a formação para a inclusão, ela é um projeto de sociedade e que nós precisamos valorizar esse projeto. Então, não dá para deixarmos de fora da nossa formação o amadurecimento desses temas e o fortalecimento dessas habilidades em nós, porque nós precisamos disso para viver como gente, né? E precisamos disso também para sermos professores competentes, capacitados para atuar em qualquer contexto, né? Então, o professor inclusivo, ele é um professor que transcende a sala de aula, né? E se torna colaborador da construção desse projeto de inclusão mais ampla na sociedade brasileira. Tá bom? Então, aqui eu encerro essa minha fala. Quero voltar aqui. Muito bem. Pessoal, vocês gostariam de fazer alguma consideração sobre o conteúdo, alguma pergunta? Fiquem à vontade. Mesmo você não tendo especialidade, pós-graduação em educação inclusiva, especial, vai alunos para essa sala, mesmo o professor sendo um leigo, né, nesse assunto? Boa pergunta, Tamires. Olha só. No meu segundo ano de secretaria de Educação, eu recebi 2 alunos com transtornos globais do desenvolvimento. No terceiro ano, eu trabalhei com 2 alunos com deficiência intelectual. No ano seguinte, eu trabalhei com uma aluna TGD e que era depressiva também, uma criança depressiva e com TGD. Onde eu quero chegar com isso? A realidade desse público, ela é presente. Então, quando você vai para a sala de aula, o que se pressupõe? Que você, na sua graduação, estudou, desenvolveu habilidade. Então, sim, você vai para uma sala, que é uma sala, qualquer sala regular, ela tem esse potencial de ser uma sala inclusiva. Então, você vai chegar na sala de aula e você vai receber o aluno. O aluno talvez surdo, o aluno com baixa visão, o aluno cadeirante, o aluno deficiente intelectual, o aluno autista. Ele vai para a sua sala. Você vai trabalhar com ele. Você entende a urgência de nós desenvolvermos isso na graduação e numa formação continuada? Então, Entendi. essa é a realidade. Pega um aluno que é tipo cego, que faz... como é aquela... isso aí, Braille. O Braille. Isso, Braille. E aí, o que é que você faz? Porque eu ia ficar rindo da minha própria desgraça. Assim, Tamires, o que acontece? Dependendo da deficiência da criança, você vai ter ali um profissional para te ajudar. Por exemplo, uma criança que seja surda, né? Uma criança surda precisa de um intérprete que fale língua brasileira de sinais, né? Então, você vai ser a professora titular da turma, mas ao seu lado você vai ter uma professora de Libras para traduzir tudo que você está ensinando para aquele aluno específico, tá? Se você tiver um aluno cego, Nossa, né? Um aluno cego
um aluno com baixa visão, você também precisa de um profissional específico que trabalhe com braille, né? Etc. Mas as outras crianças, e assim, você pode ter um monitor para te ajudar dependendo da deficiência, mas o fato é que com esses monitores ou com esses outros profissionais que te auxiliem, o professor da turma não são eles, é você. Então, quem vai pensar atividade, quem vai pensar adequação curricular, quem vai estar ali interagindo com esse aluno, quebrando o gelo, é você, né? Olha que... Então, independente de você querer trabalhar com esses alunos ou não, vai sim aparecer, né, na sala de aula. E se você quiser se desenrolar ali e não ficar padecendo, né, de uma certa forma, é você fazer um curso, uma pós-graduação mais aprofundada no assunto, né? Porque eu vou ter que fazer de qualquer jeito, né? Porque senão eu vou ficar rindo. É isso mesmo. Assim, o que aconteceu comigo? Eu tive que correr atrás de uma formação continuada, gente. Então, assim, quando eu trabalhei com alunos com transtornos globais do desenvolvimento, com alunos TGDs, né? Eu tive uma aluninha depressiva, gente, uma aluninha de 8 anos de idade. Ela é depressiva, ela tinha uma tendência ao suicídio com 8 anos de idade. Então, olha só, o que você faz? Você vai atrás. Então, eu fui estudar, fui fazer curso, eu conversei muito, isso é importante na escola, você ter muita parceria com a orientadora educacional, com o orientador educacional, com o professor da sala de recursos, com a pedagoga da escola, né, com a psicóloga da escola, com a direção, com a coordenação. Então, quando a escola ela trabalha dessa forma interligada, né, você tem um suporte melhor para atender essa criança. Entendeu? A sala de recursos, Aí por gera exemplo. outra pergunta. Todas as escolas têm esse suporte de uma orientadora, de uma psicóloga, em todas as escolas tem isso? A nível do organograma, deveria ter, mas nem toda escola da nossa rede tem a psicóloga, tem falta, sempre falta. Então, às vezes, falta muito a psicóloga, falta muito a pedagoga ou o pedagogo, né? Às vezes, você tem um professor da sala de recursos, uma professora da sala de recursos que por mais que tenha boa vontade, que tenha o credenciamento, né, que eles fazem a formação para serem, às vezes eles ficam muito aquém, não atendem a criança da maneira que deveria. Por exemplo, nesse período de ensino remoto, né, alguns não estão atendendo essas crianças. Então, assim, você tem uma legislação que deixa evidente e que exige a presença desses profissionais, só que em muitas escolas isso não é real. Mas eu já trabalhei em escolas que, assim, tinha pedagoga, tinha psicóloga, tinha professora de sala de recursos, tinha orientadora. Era ótimo. Uma equipe. Então, todos os pepinos e os problemas nós tentávamos resolver. Eu já trabalhei em escolas que não tinha nenhuma coordenadora, né? Então, essa é uma realidade muito terrível para a nossa rede. Ao mesmo tempo que a nossa rede é uma referência, ainda existem questões que precisam ser muito melhoradas, assim, sabe? Então, nem toda escola é assistida, nem toda escola tem essa equipe completa, né? E a gente precisa, né, claro, melhorar esse atendimento. Mas do ponto de vista legal, toda criança tem o direito de ter esses profissionais, o que facilita muito o trabalho. Tá? Mais alguma pergunta, pessoal? Tranquilo, legal. O legal é que vocês falam muito, né? Vocês falam demais. Aí a Tamires, ela representa, né, Tamires? A Tamires, ela representa a turma. Então, as opiniões e as perguntas que a Tamires assim, são as perguntas da turma. Né? Então, ela é a representante das Porque eu perguntas. sou um pouco assim, difícil de entender as coisas, sabe? Aí eu pergunto mesmo. Não, mas foram perguntas relevantes, Tamires. Foram perguntas importantes, com certeza. Muito bem, gente. Então, é isso aí. Foi um prazer estar com vocês em mais uma noite, né? Mais uma noite de segunda-feira, iniciando a nossa unidade 2. Espero que vocês fiquem bem. Deem uma olhadinha no texto, leiam com paciência, percorram a nossa trilha de aprendizagem, façam as atividades, tá? Não esquecendo que a atividade também do sábado letivo, do dia 24, né? Desse próximo sábado, já está disponível, tá? Eu vou mandar
uma artezinha, uma chamadinha já para a Isabela, para a Isabela. É a última da semana, prometo. Aí você passa para o pessoal, tá? Pessoal, então, é isso. Boa noite, obrigado pela paciência de sempre de vocês. Uma ótima semana a todos. Qualquer dúvida, eu estou à disposição. Podem falar comigo, tá? Pelos canais aí de comunicação. Então, fiquem bem. Abraço. Tchau, tchau. Tchau, professor. Boa noite. Valeu, minha Excelente querida. aula. Obrigado. Boa noite.